Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento. Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa, nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui, o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que há bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer. As coisas que viste, no capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz, e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, todo o tom do livro sinaliza os eventos finais e que hão de acontecer. Então, para contextualizar, quando estamos lendo o capítulo 3, do verso 1 a 6, como lemos, isso era a realidade da igreja de Sardes naqueles dias. No entanto, Deus queria que eu e você soubéssemos como Ele tratou com a igreja daqueles dias, daquela época. Por quê? Porque essas verdades, de alguma forma, também nos atingem. Basicamente, nós precisamos reconhecer que ao dirigir-se a um grupo que ele intitula como igreja, ele está falando de uma comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor, porque ainda no verso 1, ele diz, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, outra tradução diz, tem nome de que vives, mas está morto. Então o Senhor diz, vigie, ou fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Ou seja, a morte está se instalando, mas ainda não necrosou tudo. As coisas ainda podem piorar, como também podem melhorar, podem ser revertidas. Então ele está dizendo claramente, fortaleça o restante que estava para morrer. E diz, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. A partir dessa advertência, vem a mensagem de conserto. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Volte à essência do Evangelho, aquilo que te foi anunciado desde a origem. E ele, então, declara o seguinte, não apenas guarde aquilo, mas arrependa-se por conta de tudo aquilo que você ouviu e não está guardando. Junto com o chamado ao arrependimento, ele reforça a advertência. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Me assusta a declaração do verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Deus está dizendo, não é todo mundo que está avacalhando a vida cristã. Ainda existe um remanescente. Ainda existe gente me levando a sério. Depois de falar que apenas a menor parte o estava levando a sério, o Senhor ao mesmo tempo promete, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, vem uma mensagem que é dirigida a todas as 7 igrejas. O vencedor. Em outras traduções, ao que vencer. Eu e você precisamos entender e presumir a partir dessa declaração que não são todos os que se converteram que automaticamente terminarão bem. Mas o Senhor está dizendo, ao que vencer, o vencedor, será assim vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, Deus está dizendo, presta atenção, porque o assunto é sério, é delicado e não pode ser ignorado. Bom, uma vez que ele está se dirigindo à comunidade dos santos, dos salvos, do que já passaram por conversão, o que eu digo que me enche de temor é a declaração, se você me levar a sério, não contaminando as suas vestes, andando comigo vestido de branco, de forma alguma, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Porque ele faria uma promessa de não apagar o nome, se o nome não pudesse ser apagado. Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico, que tinha uma mensagem mais ou menos assim, uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado o Evangelho que, em outras palavras, se resume, não importa a forma como você vive. Se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo, o que vencer, seu nome não será apagado. Então, o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo, me confessar é mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala, você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer
uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: o processo de necrosação já começou. Dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível. Lucas 15, 24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que Ele nos vivificou, Ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que é oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3,5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses, em Efésios 4, 22 a 24, despisse do velho homem, revestisse do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestisse da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então Ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas Ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8,13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida. Ele diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava. Senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva,
algo que nós precisamos entender, e eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha. Ele está tanto morto como vivo, né? E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte. Em primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte, porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente. Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Né? Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, né? Ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo: não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho.
Mas olha o que Jesus diz na sequência, é isso que me deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição. Porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo, peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo, quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim, ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar. Porque é aqui que a vida de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Jesus fala a mesma coisa usando uma outra ilustração em João no capítulo 12, verso 24. É o princípio de que a vida brota da morte. Em João 12, 24, Jesus diz, em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui, Paulo explica em 1 Coríntios 15, 36, ele diz, o que você semeia não nasce primeiro, não morrer, é vida que nasce da morte. Mas depois de Jesus falar que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer é que vem a manifestação da vida, ele diz no verso 25 de João 12, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus está falando a mesma coisa do Evangelho de Marcos. Mas ele fala, a disposição de perder aqui, garante ganhar por toda a eternidade. Ou seja, ele está falando sobre a vida que nasce da morte. Ele diz, se tentar salvar e não quiser morrer, vai perder. Mas se dispuser a morrer, vai salvar, vai ganhar com isso. E esse foi o Evangelho apresentado e proposto por Nosso Senhor. Essa foi a mensagem que os apóstolos nos pregaram. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós vemos Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. E diz aquilo que Cristo falou sobre tomar a cruz. E diz, eu admiti isso, eu decidi viver isso. Ele não está falando apenas da identificação na obra realizada, mas ele fala sobre um estilo de vida. A forma como agora vamos viver o Evangelho significa que eu e você precisamos não só nos apropriar de uma morte substitutiva que nos poupa de morrer, mas que nos permite morrer com Ele. Não no sentido da morte espiritual que nós merecíamos, mas justamente morrer para aquilo que nos matava, para preservar a vida que Ele tem nos oferecido. Quem está entendendo? Quando olhamos para a Escritura, o princípio de morrer para viver é muito claro. Quando eu considero esse paradoxo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 10 a 11, que é o paradoxo do morrer e o viver. Ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele não está falando de uma morte literal, mas ele está dizendo, nós precisamos trazer o morrer de Jesus para a vida dele se manifestar em nós. Aí ele continua, ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre entregue à morte, ele não está falando da morte física, porque essa não dá para ser entregue a ela sempre. Agora, se existe um morrer diário para a nossa carne, para nós mesmos, ele diz, nós estamos sempre entregues a isso. Com qual propósito? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não existe como eu e você possamos de fato viver a plenitude do que Deus tem para nós, com o pacote completo de vida, sem uma decisão de morrer para nós mesmos. E nós precisamos escolher ser o morto-vivo, aquele que morre para viver. Porque tem muita gente decidindo viver para si mesmo, sem perceber que dessa forma ele está escolhendo morrer, voltar para o lugar de onde saiu. Há uma figura que me chama muita atenção no Velho Testamento, é quando Gideão lidera aquela tropa dos 300 homens escolhidos com os quais Deus o direciona. Ele tem uma estratégia interessante,
Todos eles iriam carregar uma espada e um vaso. Dentro do vaso havia uma lâmpada, havia uma tocha. É evidente que ela estava dentro do vaso e ela ficava escondida, e que na hora certa, quando os vasos fossem quebrados, elas iam aparecer de repente na escuridão. Muitos ficam discutindo a razão disso, né? Dizem que na verdade Gideão deu um blefe, porque normalmente eram líderes de tropas que tinham as suas tochas, e que ele vendeu a imagem que eram 300 tropas e não 300 pessoas. Mas a Bíblia fala de uma intervenção espiritual, não fala de algo que era mero golpe natural. Mas independente dessa visão a ser discutida, eu gosto de pensar nessa figura à lente do que Paulo nos ensina em 2 Coríntios. No mesmo capítulo 4, agora há pouco eu li os versos 10 e 11 para falar do morrer de Jesus no nosso corpo, se manifestando para que a vida dele apareça. No verso 7 de 2 Coríntios 4, um pouquinho antes, Paulo diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A Bíblia fala de nós como um vaso de barro. A excelência é o que está dentro, é a vida de Deus. E a única forma dessa vida se manifestar é quando nós quebramos o vaso. Há uma vida de quebrantamento, há uma vida de autonegação, há uma vida de morte para si mesmo, que ela não pode ser ignorada. O Evangelho nos proporciona bênçãos? Sim. Deus tem um pacote desde a criação que apresenta para o homem deleites que Ele quer que a gente usufrua? Sim, eu não estou tentando negar isso. Mas de alguma forma o Evangelho moderno tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, colocando o homem no centro de tudo. Ele tem vivido para proclamar uma mensagem de deleite. É quase como se a essência de viver aqui com Cristo é que a gente seja abençoado e tenha tudo para se divertir, menos o próprio Deus. Então eu não quero ir de forma alguma a extremos e dizer que Deus não quer te abençoar em questões naturais. Mas eu gostaria de dar um tom nesse início de ano, de que há algo muito mais sublime, de que há algo muito mais elevado para que se busque, do que só as bênçãos naturais e terrenas. Paulo disse: é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Há algo maior e mais sublime do que tudo aquilo que Ele pode fazer numa esfera natural. Então não estou negando que Ele pode te fazer prosperar financeiramente, que Ele pode interferir na sua casa, que Ele pode te dar saúde, nada disso. Mas gente, nós precisamos pensar no Evangelho que proporciona mais do que isso. Quando Deus cria o homem lá no início, no Éden, o homem ainda não pecou, pressupõe-se, portanto, que ele está experimentando Deus na sua plenitude. E ainda que ele tenha livre acesso à presença de Deus, de alguma forma Deus disse: eu quero que você tenha outros tipos de alegrias e deleites. Então a Bíblia diz que Deus fez todo tipo de árvore frutífera, dizendo: você pode comer de tudo, menos dessa. Havia restrição para uma única. Porque aquela única tinha restrição? Porque Deus disse: se você tentar avançar esse limite proibido, você vai tentar entrar num nível de prazer que vai comprometer o que você tem comigo. Então, eu permito que você tenha outros prazeres, desde que eles não concorram comigo. Deus não se limitou apenas à comida. A Bíblia diz que Deus olha para um homem sozinho e diz: quero que você tenha companhia, que você tenha alegrias no nível da sua alma e não só no plano espiritual. E a Bíblia diz que Deus decidiu fazer a mulher para o homem. Existe deleite nesse relacionamento, que não é só emocional, também é físico. E não existe absolutamente nada de errado quando usufruímos esses deleites, seja comida, seja o relacionamento íntimo do casal. Mas Deus foi muito claro quando decidiu visitar o casal todo dia, dizendo: mas eu não quero que vocês deixem de desfrutar a minha presença. De alguma forma, nós estamos sendo expostos a um Evangelho que exalta todos os outros deleites e cada vez menos diminui o deleite da presença de Deus, que só pode ser vivida quando decidimos negar algumas coisas que não são nem proibidas, que são até mesmo listas e permitidas, mas a gente toma uma decisão: não vou viver só disso, porque tem algo maior. Quem está entendendo? Bom, dito isso, eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz: você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo: dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus.
E diz, lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. E diz, se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido. Já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então, apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo algumas advertências. E honestamente eu acho que isso não tem sido enfatizado o tanto quanto deveria, né? Cada vez menos nós ouvimos mensagens sobre quebrantamento, sobre autonegação, sobre morrer para si mesmo. Quase que o tempo todo o encorajamento é apenas Deus quer que você seja feliz, como se felicidade se resumisse mera e exclusivamente a questões terrenas. Salmo 16:11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Há algo na presença de Deus que bênção nenhuma, mesmo do próprio Deus, vai estar equiparada. Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha isso, mas nunca perca aquilo que é mais elevado, nunca perca aquilo que é mais sublime, nunca perca aquilo que de fato te preenche e te realiza. Aí você olha para a história e você vê cristãos que não tinham nada, eram perseguidos e viviam profundamente realizados. Hoje em dia você vê crente que tem tudo e vive triste, deprimido, como se o evangelho não fosse bom o suficiente, quando ele não percebe que o foco daquilo que ele está buscando é que está distorcido. Então tem pessoas fazendo escolhas. Vamos para as advertências. Paulo, por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, apresenta 2 advertências que merecem a nossa atenção. A primeira delas está na primeira epístola, a segunda que eu vou trazer está na segunda epístola. Na primeira epístola, 1 Timóteo 5, nos versos 5 e 6. O contexto, ele está falando das viúvas, quais deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele está dizendo que aquelas que não tinham arrimo de família deveriam ser acolhidas, mas que as que tinham, as famílias deveriam sustentar. É uma orientação pastoral prática. Mas no meio disso vem um comentário. Paulo diz assim, aquela que é viúva de fato, não tem arrimo de família, e dizem, não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E diz, o comportamento de alguém que está vivendo na dependência de Deus, persevera em orações e súplicas noite e dia. Agora olha o que ele diz. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele simplesmente vai dizer, olha, presta atenção na que está se entregando a Deus e na que não. Na hora de você fazer a lista de quem a igreja vai cuidar. Mas ele não chama atenção para algo que normalmente a gente não para perceber. Ele fala de uma pessoa que persevera na oração e na súplica, noite e dia, em plena dependência de Deus. Porque não tem nada para extrair na dimensão natural de ninguém. Aqui não é nem mais a questão de prazeres, é de sobrevivência. Mas a Bíblia fala de uma outra que se entrega aos prazeres em vez de buscar Deus. E diz, essa mesmo viva, vida biológica, está morta espiritualmente. Ele está falando de gente dentro da igreja. Assim como Jesus, falando da igreja de Sardes, ele está falando de gente morta dentro da igreja. Agora, olha a advertência da segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Ele diz, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maior parte das pessoas, quando lê a advertência bíblica sobre os tempos difíceis, ele imagina circunstâncias. Pastor, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra, que existe desde o início da humanidade. A Bíblia fala de pestes, que existe desde o início da humanidade. Obviamente, Jesus fala no final dos tempos sobre o que é traduzido como o princípio das dores. Isso é uma alusão às dores de parto. Quando está chegando o momento da mulher dar à luz, as contrações começam e elas vão se tornando cada vez mais fortes e com períodos cada vez menores. Pressupõe-se que no tempo do fim as mesmas coisas sempre aconteceram, iam acontecer com mais intensidade em tempos menores. Mas,
Se por um lado há esse clara advertência do que vai acontecer no tempo do fim, nós temos hoje capacidade, por conta de todo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, de viver um estilo de vida hoje que é muito melhor do que antigamente. Gente, como é que Paulo viajava para pregar o Evangelho? Um nível de locomoção e transporte precário. Não era apenas a falta de conforto. Quando você pensa nos tempos que eles gastavam para se locomover pequenas distâncias. Eu às vezes viro à noite dentro de um avião com 1 ou 2 voos. Eu cruzo, né, o país do norte para o sul e dá tempo de estar num outro evento. E outra, não é só velocidade. Você vem no ar-condicionado, numa boa poltrona, com conforto, né? No meu caso já desenvolvi a arte de dormir sentado, né? E você simplesmente tem hoje uma facilidade de vida que não se tinha antigamente. Wesley, há poucos séculos atrás, viajava no lombo de um cavalo para pregar o Evangelho. Nossa vida hoje é muito melhor quando você pensa em termos de estrutura do que antes. Alimentação. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, a turma diz, vamos preparar o almoço. Pedro diz, vou orar. Por que vou orar? Porque o almoço não era que nem hoje, gente. Quando a turma diz, vamos preparar o almoço, vamos matar animal, esfolar animal, né? Esquartejar o animal, limpar o animal, temperar o animal, acender o processo de tudo era lento. E a quantidade de alimento que eles tinham era limitada. Hoje a gente tem abundância, tem facilidade. O povo antigamente com qualquer gripe morria. Hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia que a medicina não está oferecendo só solução para enfermidades. Nós estamos podendo prevenir com o estilo de vida saudável, com o entendimento que temos. Ou seja, os tempos difíceis não eram necessariamente as circunstâncias. Olha a ênfase que a Bíblia dá sobre os tempos difíceis. Nós lemos o verso 1, agora vamos continuar. Verso 2. Pois, e agora vem a conclusão, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, preste atenção nessa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pedro diz a Timóteo, fique longe. Ele está dizendo, ei, não estou falando do ímpio esculhambado no pecado, não. Ele está falando, essas características, todos esses péssimos adjetivos, vai se manifestar em gente dentro da igreja. O que ia ficar pior é o comportamento do ser humano, não necessariamente as circunstâncias. E tudo isso é sempre uma inclinação ao quê? A velha natureza, a carnalidade. E interessante que uma das características dadas aqui é, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não significa que todo tipo de prazer seja errado, ilícito ou pecaminoso. Mas essa paixão absurda, essa entrega o tempo todo por aquilo que é prazeroso no nível carnal, tem nos custado mais do que a gente imagina, tem impedido a transformação. Enquanto a humanidade segue avançando, evoluindo num monte de coisa, o comportamento piora. Alguns dizem, não, os bárbaros de antigamente não tinham educação. Nós temos como nunca houve, o comportamento humano segue piorando. Porque o que o homem precisa para viver transformação é morrer para si e viver para Deus. Mas quando o evangelho começa a manter só a aparência de piedade, vamos ter cara de crente, linguajar de crente, mas nega a essência da piedade, que é a morte para si mesmo, a tragédia está estabelecida. Agora, quando você pensa a frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, eu repito o que eu falei antes, Deus não está em momento algum dizendo que nós não podemos ter prazeres. O problema é que quando a pessoa quer estar mais para cá do que para lá. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então o camarada consegue passar horas maratonando seriado. Mas não é importante tirar horas de oração. Ele consegue passar horas se divertindo, mas não consegue gastar horas na palavra de Deus. É importante unir e festejar, e gente, vai chegando o fim do ano, a gente tem desculpa comer, comer, comer e comer cada vez mais. Mas a arte bíblica do jejum vem se tornando cada vez mais ignorada e esquecida. Porque nós estamos hoje obcecados por todo tipo de prazer, mas muito pouco obcecados por Deus. E sem o entendimento de que para entrar nesse lugar mais profundo, a necessidade de que você morra não só para aquilo que te mantinha totalmente morto no pecado, mas até para prazeres lícitos. Por exemplo,
O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7, ele começa nos primeiros versículos dizendo que o casal cristão deve manter uma vida de intimidade física regular, frequente. Eu sempre brinco que ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área também. Mas quando chega o verso 5, ele diz assim, não vos priveis um ao outro. Não se neguem em relação à intimidade. Ele diz, a não ser. Aí vem a única exceção. Ele diz, por mútuo consentimento, por um pequeno período de tempo, para vos dedicardes à oração. Ele não está dizendo que para o casal cristão orar não pode ter intimidade. Mas quando ele fala de dedicar, ele está falando, se você quer mergulhar no lugar profundo da oração, às vezes você precisa dar uma pausa nos outros deleites, porque eles te desligam. Em agosto do ano passado, eu estava num desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho decidido a manter frequente na minha vida. E um homem de Deus, eu diria que é um dos gigantes espirituais da nossa nação. A gente estava num evento junto, e como eram alguns dias juntos, eu não conseguia esconder dele que estava jejuando. Quando nos mandaram buscar no aeroporto, ele nos chamou para o almoço, falei, olha, eu posso sentar, mas não estou comendo hoje. Não, então deixa quieto, vai para o hotel. À noite nós comemos. Eu falei, olha, à noite eu também não vou estar comendo. Ele falou, então depois a gente combina. Aí estávamos no evento à noite, ele falou, amanhã vamos tomar o café da manhã junto. Eu falei, olha, eu sento com vocês, mas eu ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou, você vai comer quando? Eu falei, na verdade nós não vamos comer. Eu posso sentar, posso conversar com vocês. Ele falou, então pelo jeito você está num jejum prolongado. Eu falei, estou. Ele falou, não quero ser invasivo. Quantos dias você já está? Eu falei, bastante. Ele falou, quanto tempo vai? Eu falei, vai longe. Ele falou, Subirá, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, não quero ser invasivo. Ele falou, tenta me dizer, porque ele falou, você talvez seja, e ele é bem relacionado, ele falou, você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria, eu quero poder, eu quero sobrenatural, eu quero ativar os milagres. Hoje, a minha resposta é outra. Eu falei, para explicá-la, eu vou te dar uma volta. Eu falei, algo interessante que acontece no jejum é a forma como o seu paladar vai ficando acurado pela própria limpeza, desintoxicação que o organismo passa. Então, por exemplo, quando você volta do jejum, ou mesmo se você provar alguma coisa no jejum, né, café, por exemplo. Café sem açúcar, ele vai ficando doce. E a sensação que eu tenho é que mesmo o expresso sem nada de açúcar, ele é doce a ponto de ficar enjoativo. Aí eu falei para ele, isso é algo comum quando o seu corpo está passando por toda essa limpeza e desintoxicação, né? Então você volta de um jejum, as frutas são exageradamente doces. Mas de repente você olha um camarada jogando leite condensado na salada de fruta e dá vontade de voar no pescoço dele e gritar, ei, isso já é doce. Só que ele não sente mais o doce daquilo. Porque o consumo regular dele de açúcar deixou ele tão intoxicado e comprometido que ele não percebe. Então ele precisa de uma outra coisa, porque o que está lá não está mais sendo percebido. Eu falei, esse é o exemplo do natural. Espiritualmente, a sensação que eu tenho, que quanto mais a gente jejua, a gente se desintoxica dessas porcarias. E a gente começa a perceber a doçura, os deleites espirituais de uma forma como normalmente nós não percebemos. Falei, hoje, a percepção da presença de Deus, o entendimento da palavra, a sensibilidade ao mover do Espírito, as direções que Ele traz quando a alma está silenciada, quando a carne está morta, é uma coisa impressionante. E nessa hora você começa a entender o que é ser mais amigo de Deus do que dos deleites. Mas quando nós queremos ser mais amigo dos deleites do que de Deus, dos prazeres, nós não vamos viver a plenitude do que Ele tem. Quem está entendendo? A Bíblia está falando de gente frequentando a igreja, com o nome de que vive, mas está morto. Tá o Walking Dead versão gospel. A turma olha e está movimentando, está fazendo escolha, mas a morte está se instalando. E o pior, ela pode ser tão intensa que o leve ao lugar de onde ele saiu. John Owen, pregador de santificação dos séculos passados, dizia, Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça vive não admite membros mortos. E essas advertências precisam ser trazidas ao meu e ao seu coração. Bom, para terminar, além desse chamado de entender o que é escolha, o que eu e você precisamos de fato fazer,
Romanos capítulo 8, verso 13, quando eu falei no início de quem se inclina para a carne caminha para a morte, mas quem se inclina para o Espírito para a vida, eu acho que esse texto tem que ser lido dentro de um contexto. Eu já apresentei a visão do que é morrer para viver, que é o morto-vivo, do que é viver como morto, que é o vivo-morto. Mas de forma prática, o que é que eu e você precisamos fazer? Jesus fala de alguém que estava morto e reviveu. Então, a condição de quem não se converteu é de morte espiritual. Para quem sequer experimentou a vida, o que essa pessoa precisa? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós começamos a pregar um evangelho que salva. Mas muitas vezes nós só falamos da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mandou que seus apóstolos pregassem o arrependimento e a fé. Então nós sabemos que essa pessoa precisa de arrependimento e fé. Agora, o que acontece com alguém que saiu daqui, foi vivificado, mas depois de vivificado, começou a necrosar. O seu comportamento passou a reproduzir o estilo de vida de antes. A morte começou a prevalecer e impedi-lo de provar dessa vida. Essa pessoa precisa de restauração. E há níveis onde isso pode acontecer. Para aquela igreja ele está dizendo, olha, consolida o que estava para morrer. Diz, você não morreu por completo. A necrose está avançando, está progredindo. Você pode não só fazer pará-la de avançar, mas você pode reverter o quadro. Como? Ele diz, arrependa-se. Mas há pessoas que voltaram exatamente ao lugar que saíram. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, aí diz assim, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia diz, alguém desviou da verdade, saiu da morte espiritual, veio para a vida. Mas em algum momento ele deixou de andar na verdade que propõe a autonegação. E ele se desviou, ele voltou para a morte. Ele ainda pode ser salvo, como foi salvo na primeira vez. A Bíblia diz, se alguém o converter, então esse desviado precisa de uma conversão igual a que aconteceu na primeira vez. Nós precisamos entender que é a única forma dele escapar da morte. Agora, não importa o quadro da pessoa, se é alguém que nunca converteu e precisa de conversão, se é alguém que converteu e precisa só de uma restauração, ou se é alguém que precisa de uma reconciliação, aquele nível de reconversão. Todo posicionamento que possa trazer vida, ele começa com arrependimento. A palavra arrependimento, no original grego, metanoia, ela significa mudança de mente, de atitude, de pensamento. Por exemplo, a gente citou o filho pródigo, que Jesus disse estava morto e reviveu. Está em Lucas 15, 24. Mas no verso 17, a Bíblia diz que o processo inicia quando? A Bíblia diz que ele caiu em si. Para dizer que ele caiu em si, significa que toda a bobagem que ele fez antes, ele estava fora de si. Assim como Pedro, quando negou Jesus, e a Bíblia diz o galo canta, ele lembra a advertência de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Significa que ele estava fora de si. É por isso que estava negando o Senhor. Então nós precisamos de uma consciência, reconhecer o nosso estado, então decidir mudar. Eu preciso da mudança, que sozinho eu não vivo, mas que me submetendo a Deus eu posso viver. Não há morte que prevaleça quando eu e você nos inclinamos à vida que Deus disponibiliza. Em Ezequiel 37, a nação está vivendo o pior período da apostasia da sua história. Eles estão dizendo, acabou-se a nossa esperança. É nessa hora que Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Tem uma mensagem sólida de esperança para comunicar à nação. Deus mostra um vale de ossos secos. Não era só um cemitério. Aqueles ossos estavam todos misturados, espalhados, sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta, podem esses ossos voltar a viver? E o profeta gentilmente diz para Deus, tu sabes. Tipo assim, me arrisco a falar nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei de nada. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas, não boto fé nisso não. Não boto minha mão no fogo por isso. Só como é que isso vai voltar a viver? Mas aí Deus começa a dizer para eles, profetiza sobre os ossos.
começa a dizer: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E aí nós temos uma cena linda, extraordinária, de como aqueles ossos passam por um processo. Interessante esse processo, eu acho que ele nos ensina muito. A Bíblia diz que cada osso começa a juntar o seu osso, há uma ordem, né? Há uma estrutura, começa a aparecer tendões, ligamentos que vão manter, a carne começa a preenchê-los, a pele se estende, mas a Bíblia diz que depois se levanta um exército poderoso quando a vida é soprada. Agora, para que houvesse toda aquela vida, eles dependiam de um sopro externo, de algo que viesse de fora. Quando a Bíblia fala do cristão, ela fala de um recurso que é interno. Então vamos voltar no Romanos 8, para entender o verso 13, vamos começar no 9. E diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito Santo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que também ressuscitou os ossos da visão de Ezequiel 37, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Há um lugar nessa caminhada da vida espiritual, onde eu e você começamos a nos inclinar ao domínio do Espírito. Não é só o poder do Espírito, não são só os dons, não são só as manifestações, mas a capacidade dele de reinar sobre mim e sobre você. Jesus propôs um evangelho que, se eu e você não entendemos o que é a morte para nós não vamos viver. Como que você vira a face para alguém que te bateu nela? Como que você vira outra? Eu não consigo imaginar um crente dizendo: nossa, estava esperando o dia inteiro por essa oportunidade de levar um tabefe e expressar o amor de Jesus que espontaneamente brota de mim. Naquele momento você tem que decidir morrer para você. Quando Jesus disse: se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Você decide morrer para você. E disse: se alguém quiser tomar a sua capa, entrega junto à túnica. Imagina que a capa é o casaco. Eles só estão querendo levar a parte de cima, entrega o resto. Como que nós vamos viver o evangelho de perdão que Jesus nos ensinou sem morte para nós mesmos? É justamente por não viver esse evangelho onde morre para si, mas buscar só o prazer, que a maioria dos crentes está que diz: não consigo viver isso. E sabe o que é o pior? Eles acham que viver isso é perda. Então eles ficam tentando se salvar. Não, eu tenho que viver um misto de evangelho que dê para eu curtir Deus e as coisinhas sem perder todos esses prazeres. Mas Jesus está dizendo: criatura, entenda que se você não quiser perder, você nunca vai salvar, você nunca vai ganhar. Ele diz: mas se você dispuser a perder, você vai ganhar. O que você precisamos entender é que santidade é não a carne, não é perda, é ganho. O que você precisamos entender é que entrar num lugar de perda não é perda, é ganho. Na cabeça de alguns crentes, perdoar é perder. Eu não vou lutar por aquilo que é justo, eu não vou me vingar, eu vou ser uma pessoa passiva, frouxa, estou perdendo. Não, você está ganhando. E se a mentalidade não mudar, nós jamais vamos viver plenamente a vida que Deus tem para nós, mas isso é uma escolha. E cada vez que Deus nos chama um exame e diz: tem morte aí, cuida, porque se você não parar essa morte, o resto vai terminar de morrer. Mas ao mesmo tempo vê Ele dizendo: arrependa. Ele está dizendo: não estou te confrontando porque acordei hoje querendo implicar com alguém. Ele está dizendo: eu te amo tanto que eu não quero te perder, e eu vou lutar por você, o que for preciso e necessário. Basicamente ele está dizendo: eu não morri para você viver meio evangelho, um evangelho meia boca. Eu me entreguei para que você vivesse o pacote completo. Então você precisa entender a resposta completa para viver as consequências plenas que o evangelho pode proporcionar. Então ele está dizendo: se você está se perdendo, arrependa, arrependa e decida viver da forma correta. Pastor, eu acho que o necrosé inteiro, se converta novamente e volte-se ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Thomas Manton diz: cristãos mortificados são a glória de Cristo. A mensagem da mortificação
precisa ser resgatado. Mas eu e você precisamos entender que se busca dia a dia um lugar de rendição, de entrega, da prática das disciplinas espirituais, onde a gente começa a sabotar a própria carne e dizer: você não vai ter tudo o que quer. Você vai ter aquilo que é lícito, nas devidas doses, sem que você me faça tornar-me mais amigo dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essa escolha requer posicionamento, requer decisão. Talvez nessa manhã, ao examinar, se diga: pastor, eu não estou vendo sinais de morte na minha vida. Que pelo menos fique a advertência de que a qualquer hora, se você não cuidar, ela pode começar a se instalar novamente. Mas se você quer ser confessado diante do Pai, se você quer um nome que não seja apagado, você tem que escolher viver vestido de branco. Você tem que escolher não se entregar às impurezas. Você tem que escolher valorizar os verdadeiros deleites que vêm da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não há nada, nada, nada nesse mundo que se compare a esse lugar. Olhe para dentro de si mesmo. Se você ainda não tomou a decisão de converter-se, entregar a Cristo, hoje é um excelente dia para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você tem se afastado dele, se desviado e precisa reconectar, começar de novo, hoje é um excelente dia para que você tome essa decisão. Mas eu não quero parecer que Deus está oferecendo ajuda somente a esses que não se converteram ou precisam recomeçar. Muitos de nós precisamos avaliar se não há morte sendo instalada em alguns níveis. E precisamos entender que nós podemos fortalecer o que estava para morrer. Nós podemos impedir que o processo avance. Nós podemos mudar isso. E a minha oração é que nesse momento emocional de resoluções do início de ano, você possa decidir talvez viver como nunca antes, mortificação, autonegação, mas entender aonde isso te leva, numa dimensão de prazeres em Deus extraordinários. Não apenas escapar da condenação do inferno, que é o lucro que Deus nos deu, a capacidade de desfrutar de quem Ele é algo maior do que nós temos mensurado ou percebido. Então eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, se avalie, se questione. Sabe que há áreas da minha vida onde os prazeres, mesmo os lícitos e não só os ilícitos, estão sendo supervalorizados e ainda assim estão me roubando de algo. Algo do qual eu preciso me arrepender hoje. Pecados com os quais vem me tornando complacente, tolerante, passivo. Enquanto você se avalia e conversa com Deus, eu quero orar por você. Meu Deus, sua palavra foi anunciada, comunicada, mas nós precisamos de mais do que informação. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Nós precisamos da direção e da condução do Teu Espírito Santo. E nós clamamos isso nessa hora, não só para os que estão nessa reunião presencial, na vida de cada um daqueles que nos acompanham pela internet, seja essa transmissão ao vivo, ou até mesmo uma palavra gravada sendo assistida depois. Eu oro que o poder do Senhor os toque nesse momento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo Teu toque, eu oro por uma liberação dos céus. Eu oro por despertamento. Nós não clamamos apenas por hoje, aqui e agora. Nós não clamamos apenas pelos efeitos ao longo da semana, enquanto refletimos na mensagem que ouvimos. Pai, nós oramos por um ano de dedicação singular, diferenciada ao Senhor. Nós oramos por um ano de rompimento e crescimento espiritual. Nós oramos por um tempo onde muito mais do que as bênçãos naturais, possamos viver a plenitude da comunhão, da intimidade e do relacionamento com o Senhor. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Estende a tua mão, sopra teu fôlego de vida e ajuda-nos, Senhor, a usar os recursos da ação do teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do teu nome mesmo. Em nome de Jesus. Nós vamos passar agora ao ministério da palavra. Nas últimas semanas tivemos uma ênfase nas ministrações aqui
ligadas à questão dos sonhos. Eu vou falar um assunto parecido, mas usando outra nomenclatura, né? Quero falar a respeito de alvos, quero falar a respeito de metas que precisam ser perseguidos. E mesmo quando falamos dos sonhos, por mais se pregue, se fale, né, a gente sempre tem o cuidado de, por um lado, reconhecer que é uma linguagem que Deus trabalha. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então, o Deus que nos leva a executar projetos, Ele desperta primeiro anseios, desejos. Isso não significa que necessariamente todo sonho que alguém tenha seja algo relacionado com o plano ou o propósito de Deus. E normalmente há uma maneira de você discernir isso, né? Os sonhos que provêm de Deus, como aquele que você vê na vida de José, e ali nós estamos falando de um sonho profético literal, Deus revelando o futuro, o lugar onde iria levá-lo, a posição de governo onde ele estaria, normalmente nos coloca numa posição de nós servirmos os outros. Quando normalmente estamos sonhando com algo, né, onde o único propósito de chegarmos lá é o nosso benefício, é sermos servidos em vez de ser servidos, nós precisamos questionar se isso não é apenas resultado de uma ambição humana, em vez de estar alinhado com o plano e o propósito de Deus. Então que Deus nos ajude a estabelecer os devidos filtros para que a gente, discernindo aquilo que Ele tem, né, corra atrás disso. Eu quero tomar como ponto de partida hoje da minha ministração Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não apenas usa uma expressão prossigo para o alvo. Alguns domingos atrás preguei uma mensagem aqui intitulada, né, corra pelo prêmio, e a gente viu que a palavra prosseguir significa literalmente correr, perseguir, né? Um dos significados dela é perseguir. E o apóstolo Paulo estava dizendo que ele perseguia um alvo. O tema da minha mensagem hoje é perseguidores de alvos, né? Pessoas que entendem o alvo e se movem da forma correta, com toda a intensidade, clareza de propósito que deveriam nessa direção. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está dentro de um contexto. Ele diz, eu ainda não cheguei lá, ainda não alcancei a plena maturidade, mas eu não me prendo a qualquer tropeço do passado, nem às limitações do presente. Estou de olho no lugar de uma transformação plena, né, da maturidade que será alcançada. Basicamente, Paulo estava falando de foco. Ele estava dizendo, eu não vou colocar os olhos no lugar errado, no que já passou, em qualquer tentativa errada ou frustrada. Eu vou colocar os olhos naquilo que ainda pode e será alcançado. E é importante que eu e você entendamos que Paulo não está apenas revelando ser um perseguidor de alvo. É o mesmo apóstolo Paulo que pelo Espírito Santo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Até o testemunho de como Paulo perseguiu seus alvos, né, foi escrito para nosso ensino. E eu quero tomar isso, né, como um exemplo que eu e você precisamos abraçar em relação à nossa caminhada. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é evidente que para perseguir um alvo, você precisa desviar os olhos de outras coisas. De coisas que passaram, de coisas que estão acontecendo, de alvos errados que podem ser propostos ao longo do caminho. E eu quero apresentar essa mensagem em cima de uma construção de 3 tópicos. Na primeira delas, eu quero falar dos diferentes tipos de alvos. Em segundo lugar, uma advertência para que haja cuidado com as distrações. Em terceiro e último lugar, eu quero trazer um encorajamento para que você lute para alcançar as suas metas e entenda a importância de cooperar com Deus, mesmo naquilo que Deus sinalizou ser um alvo alcançado. Ao longo da ministração, né, eu separei algo que não faço sempre, que é a citação não só de gente cristã, mas até de alguns dos pensadores gregos. E de forma alguma a gente coloca essas coisas no patamar da palavra de Deus, né? Nem de longe dá para dizer, né, que tenha o peso que a palavra de Deus tem na minha e na sua vida. Mas ao fazer essas citações, o que eu quero é te mostrar que aquilo que eu e você já devíamos fazer, porque a palavra de Deus nos orienta,
pessoas que foram consideradas sábias, pelo menos na perspectiva humana, já conseguiam, pela observação do comportamento, reconhecer isso, sem ter uma clareza de direcionamento divino, como nós temos. Então, se eles já entendiam que isso era sábio, eu e você, quando reconhecemos o que Deus fala, temos uma responsabilidade ainda maior. E uma frase atribuída a Sêneca, um grande pensador, ele dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Nós precisamos entender que na nossa vida, na nossa existência, nós precisamos caminhar com senso de propósito, com senso de direção. E eu quero começar falando dos diferentes tipos de alvos, porque não há uma coisa só. Quando preguei aqui a mensagem Corra pelo Prêmio, uma das nossas abordagens foi o foco na recompensa. E o alvo principal, o grande, o primário, o mais importante, quando falamos a respeito de alvos, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo eu prossigo para o alvo, ele está falando do quê? Do prêmio da soberana vocação, do chamado divino que eu e você recebemos. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro 1,8, a fim de que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 a 3, a Escritura diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós vimos que quando o escritor fala de correr a carreira ou a corrida que nos está proposta, ele está falando de não cansar na corrida da fé. Em Hebreus 12:12 ele vai terminar dizendo: fortaleçam os joelhos trôpegos, as mãos cansadas ou vacilantes. Mas ele diz que um elemento de inspiração é ter os olhos fixos em Jesus, que é tanto o autor como o consumador da nossa fé. E a lógica que é apresentada é manter os olhos nele, não apenas como nosso alvo principal, mas como nosso modelo. A Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Basicamente, não importa o nível de sacrifício que se faça agora, a recompensa que vem depois, ela vai valer a pena. E diz: agora está sentado à direita do trono de Deus, foi exaltado, alcançou a sua recompensa. Então ele diz: fiquem de olho naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Em outras palavras, possam suportar também qualquer adversidade e não negociar o alvo principal. Eu tenho observado ao longo de anos em ministério pessoas que em nome de quero alcançar um alvo ou uma meta de realização pessoal, elas estão sacrificando a realização eterna, estão comprometendo a sua própria salvação. Então, evidentemente, nós não podemos falar de perseguir alvo sem começar pelo alvo primário. Agora, esse não é o único alvo. Nós temos outros que podem ser alcançados e que eles não são necessariamente divergentes, contraditórios, Eles podem ser alcançados e experimentados dentro desse mesmo combo do alvo maior, que é a salvação. Isso é o que eu e você precisamos distinguir, porque o grande alvo da vida cristã é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, mas Deus não lida só conosco por atacado, Ele lida conosco também como indivíduos, não apenas em relação ao chamado, a dons ministeriais, ou os dons do Espírito Santo, áreas de graça e como Ele deseja nos usar. Mas Deus pode fazer promessas para um que não fez para outro. Deus pode realizar coisas na vida de um que talvez não vá fazer exatamente o mesmo na vida de outro. Porque Deus não trabalha apenas conosco enquanto o pacote da raça humana. Ele tem questões que são generalizadas, mas ele tem questões personalizadas. E um exemplo disso para mim é Josué e Caleb, que receberam uma promessa pessoal. Uma geração inteira que sai do Egito, ela é responsabilizada por Deus por uma atitude de incredulidade e diz: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Deus diz: a não ser Josué e Caleb, porque perseveraram em me seguir.
Deus fala, inclusive, mais até sobre Caleb do que do próprio Josué, que iria liderar o povo a possuir a terra prometida. E em Josué, no capítulo 14, eu quero ler com vocês dos versos 10 a 14. Nós temos agora o Caleb falando o seguinte: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Você pode repetir comigo? Como prometeu. Ele está fazendo alusão a uma promessa. E diz: 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. De novo, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou, deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse camarada, 45 anos depois disso, eu estou mirando uma promessa pessoal que Deus me fez. Não só que eu entraria na terra, mas que Ele me deu um monte mais difícil, aquele do qual todo mundo disse que era impossível e que eu criei em Deus. Só não pude tomar posse na época pela incredulidade deles. Isso aqui é meu. Faz 45 anos que eu estou crendo, faz 45 anos que eu estou esperando a promessa, né? E com a graça de Deus eu vou tomá-lo. E a Bíblia diz que assim foi. Muitas vezes nós temos elementos, né, que são muito pessoais. Deus pode prometer para um algo diferente do que prometeu para outro, que diz respeito não só ao propósito de cada um, mas a atitudes que cada um de nós pode ter diante dele. E não só o grande alvo da vida cristã, mas essas sinalizações pessoais, elas também devem ser perseguidas. Nós precisamos aprender, né, a gastar tempo com Deus, não apenas entendendo o que a palavra nos aponta como direção genérica para todo mundo, mas aquilo que é direção individual. Quando você lê a Bíblia, tem uma declaração lá: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura. Significa que cada um de nós vai pisar em todas as nações para fazer discípulos, que cada um de nós vai pregar para toda criatura que está no mundo, enquanto indivíduos não. Isso é o cumprimento do que nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, coletivamente podemos fazer. Mas enquanto indivíduos, às vezes nós podemos querer ir para uma área geográfica e o Espírito Santo dizer: não é aí que eu quero você é lá. Um exemplo disso está em Atos 16, onde o apóstolo Paulo intenciona, põe no seu coração que ele queria pregar na Ásia. Não acredito que Paulo estava errado, não acredito que era falta de percepção espiritual, porque no futuro a Ásia seria o palco principal do ministério de Paulo. Talvez ele já tivesse um direcionamento, só que a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não basta apenas saber o que deve ser feito, nós precisamos discernir em Deus como e quando. E naquele momento, quando ele tenta pregar na Ásia, a Bíblia diz: o Espírito de Jesus o impediu. Eles tentam contornar a Bitínia. Vamos então começar a comer pelas bordas, como diria, pela beirada, como se faz com migal quente, como diria o mineiro. E de novo o Espírito de Jesus não deixou. O apóstolo Paulo vai orar e ele acaba tendo uma visão de um jovem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir desse momento, que antes de entrar na Ásia, o apóstolo Paulo vai entrar na Europa. E porque ele obedeceu a Deus, o evangelho chegou a todos nós hoje no mundo ocidental. No futuro, a Ásia se tornaria o palco principal do ministério de Paulo, mas não naquele momento. E nós precisamos aprender a entender o que é que Deus tem para nós e seguir e perseguir essas direções, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo e no formato que nós esperamos. Em agosto de 1993, me mudei para Curitiba, por uma clara direção de Deus, de que aqui deveria ser a base do nosso ministério. Eu fiquei morando aqui 5 meses, e Deus nos levou a Guarapuava, para o interior. Acreditava que ia pastorear ali por 1, no máximo 2 anos, fiquei 9 anos. Antes de voltar a Curitiba, ainda tive um direcionamento de Deus, de passarmos por Irati, onde plantamos a primeira alcance. Ainda fiquei ali mais 2 anos e meio. Eu voltei a Curitiba cerca de 12 anos depois, para completar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E muitas vezes você precisa entender o que é que Deus tem, né? A minha e a sua vida não vai ser guiada pelos outros. Nenhum de nós, mesmo que cremos nos dons do Espírito, acreditamos que profecias devam dirigir a vida de ninguém. Mas quando você tem clareza de entendimento do propósito de Deus,
normalmente ele será confirmado por palavras proféticas. E eu lembro quando estava em Irati, aonde eu ia pregar pelo Brasil e o mundo, as pessoas me diziam: você sabe que Deus está te chamando para a capital do seu estado, você sabe que você tem no máximo 2 anos para mudar Curitiba, você sabe isso, você sabe aquilo. Dizia: eu sei. E essas confirmações vão trazendo no seu coração clareza. Nós precisamos entender que Deus tem planos, que Deus tem alvos, e essas metas, elas precisam ser perseguidas, mas só serão perseguidas se forem discernidas. Agora, quem sabe aquilo que Deus está sinalizando vai ter combustível 45 anos depois, como Caleb, para dizer: eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós estamos falando de promessas que começam no âmbito pessoal e que também tem o terreno ministerial. Em Atos 26, 19, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, testemunhando sua conversão. E ele começa a falar não só da pregação aos judeus, mas também aos gentios. E diz assim: pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo entendia: eu tenho um chamado, recebi uma visão de Deus, eu preciso obedecê-la, eu preciso perseguir aquilo que Deus sinalizou, né? Então, os alvos, além do grande alvo da vida cristã, que é a salvação, nós podemos falar de alvos ou promessas pessoais que Deus tem, e podemos falar dos alvos ministeriais, que ainda são pessoais. Por quê? Embora todos vamos servir a Deus, servindo as pessoas, nem todo mundo foi chamado para fazer as mesmas coisas, nem tampouco nos mesmos lugares. Agora, quando Paulo usa a expressão obedecer, isso para mim coloca a coisa num patamar muito sério. Eu vejo pessoas que às vezes tomam uma decisão: estou mudando para tal lugar porque Deus está dirigindo. O negócio fica difícil, a pessoa desiste. Ela falou: mas Deus não te dirigiu? Mas está difícil. Falei: e daí? Se Deus dirigiu, você tem que usar a direção de Deus como combustível para enfrentar qualquer dificuldade. Aliás, não existe nada na Bíblia que garanta para você que seguir uma direção de Deus não vai fazer com que você enfrente a oposição. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. E ele termina dizendo assim: mas há muitos adversários. Mas peraí, Paulo, a porta não foi aberta no Senhor? E tem adversário? Mas a porta não é de Deus? É. E vai ter problema? Vai. Porque não há nada que garanta que o que Deus sinalizou querer fazer na sua vida, ou para onde te levar, que você não vai enfrentar adversidade. Agora, quando você entende que é Deus que está guiando, você tem um combustível para enfrentar as adversidades. Você acaba sendo guiado por propósito, não por proposta, não por circunstância, não por conveniência. Quem está entendendo? Um dia eu estava conversando com um pastor, ele falou: cara, eu estava numa rede de amigos seus que estavam ali sentados conversando. Em algum momento, alguém tocou no assunto que você já recebeu proposta para trabalhar com fulano, ciclano e beltrano. São 3 líderes extraordinários no Brasil. O cara falou: é verdade o que eles estão falando? Eu falei: é. Ele falou: e você foi louco de recusar? Eu falei: eu seria louco de aceitar. Ele: como assim? Eu falei: cara, o que Deus me dirigiu é diferente. Não importa o quão extraordinário esses homens sejam, não importa o quão grande o ministério seja, não vou negar que é uma honra receber convite de cada um deles, mas eu não sou guiado por proposta, eu sou guiado por propósito. E o propósito de Deus para mim é diferente da proposta que me fizeram. Quem é guiado por proposta muda o tempo todo, porque as circunstâncias das propostas também mudam. E gente, as adversidades sempre virão. Se você não tivermos combustível, nós não vamos perseguir as metas. Paulo fala, né, de pessoas que são meninos na fé. Ele diz: são agitados por qualquer vento de doutrina. Tem gente que muda de acordo com o vento da doutrina, tem gente que muda com o vento da circunstância, tem gente que muda com o vento da proposta. Nós precisamos ter clareza de propósito para poder buscar e perseguir isso. Agora, seja os alvos pessoais ou mesmo aquilo que a gente pode classificar ministeriais, a gente acredita que eles também podem ser diferentes de acordo com as diferentes fases da vida. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11: quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, né? Então ele está dizendo, tem coisas que tinham uma importância nessa época que nessa fase da vida não vão ter. Tem comportamentos ou coisas a serem feitas que cabem numa fase que não cabem na outra. Então, por exemplo, eu lembro quando garoto, solteiro, a meta primária era casar. Depois de casado,
a preocupação e a oração começa a ser a respeito dos filhos que virão, né? E você pode ter elementos que vão mudando dentro de cada fase ou etapa. Você pode ter alvos de curto prazo, mas existem coisas que devem nos guiar por uma vida inteira, independentemente dessas fases. Então, há uns anos atrás, quando meu filho tinha começado o relacionamento com Priscila, minha nora, eles já estão acho que 7 para 8 anos casados, então nós estamos falando de mais tempo do que isso. Eu lembro de uma ocasião que a Kelly me contou, ela estava em casa e teve um momento onde a Alice estava com algumas amigas e por causa do irmão, a conversa era essa questão de relacionamento, de casamento. E elas perguntaram, né, para a Kelly, como que foi o seu namoro com Luciana? A Kelly falou, nós somos de uma outra época. A gente namorou por carta, né, à distância. A gente mal conseguia falar por telefone. Telefonema não era todo dia, tinha que ser depois da meia-noite, quando interurbano era mais barato, né? Quem tem pelo menos minha idade lembra desses desafios, que a turma da era da internet não sabe. E eu lembro que assim, meus filhos faziam muita chacota quando a gente falava desse negócio de trocar carta, né? Minha filha um dia falou, carta? O que é carta? E aí meu filho respondeu, o Israel falou para a Lissa, falou, Lissa, carta é como se você escrevesse um e-mail, em vez de você enviar, você imprimisse e fosse levar em mãos para a pessoa ler do outro lado. E eles ficavam brincando com isso. Mas quando que ele tocou no assunto, as meninas curiosas falaram, ela mencionou que ainda guardava as cartas. A gente pode ver como que eram essas cartas? Falou, claro, não tem nada, né, de muito pessoal privado aqui que não possa ser lido. E começou a mostrar e ler as cartas, algumas delas para as amigas da Alice. Quando eu voltei de viagem, ela foi contar a história, falou, olha, eu estou te falando isso porque aos 18 anos de idade, você já escrevia coisas de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. É impressionante, como mesmo sem entender quanto tempo levaria, como seriam os detalhes do formato, você sempre soube para onde estava indo. Nós precisamos entender a importância de buscar em Deus essa clareza de direção para ter um posicionamento claro do que deve ser perseguido. Aristóteles dizia, na realidade, viver como um homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta. Diferente dos pensadores, a gente não fala de escolher o objetivo, a gente fala de discernir alvos e metas que Deus tem. E aí sim, né, dirigir-se a ele com toda a conduta. E quando eu falo dirigir-se a ele com toda a determinação, isso me leva ao segundo tópico que eu quero abordar, que é o cuidado com as distrações. Quem tem meta não pode se deixar distrair. Quando nós falamos aqui do atleta que corre, né, a gente falou desde o preparo, desde do treinamento, até a própria corrida, a importância de você estar focado naquela meta. E quando falamos da vida espiritual, esse paralelo não é diferente. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, quem tem meta não pode se deixar distrair. Agora, eu quero falar das principais, não de todas. Eu, assim, considerando ao longo da vida, eu vejo 3 grupos principais de distrações quando falamos de metas. O primeiro deles, adversidades. Quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, é impressionante o que esse homem de Deus fez. Ele vive o período pós-exílio de Babilônia e ele volta para Jerusalém com uma missão que ele entendeu da parte de Deus: os muros da cidade. Esdras foi responsável pela reedificação do templo, mas Neemias para reconstruir os muros da cidade, o que ele faz num prazo recorde de 52 dias. A mobilização que ele cria para a restauração desses muros é algo impressionante, e o livro de Neemias é um exemplo, né, de liderança. Mas em Neemias, no capítulo 4, de 16 a 18, ele diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Deixa eu fazer uma pausa. O fato de você receber uma missão de Deus não significa que você não vai enfrentar adversidades. E eles estavam literalmente diante de uma ameaça de guerra. Então ele diz, metade dos homens estão trabalhando, a outra metade empunhando armas. Ele segue dizendo, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Diferente do outro grupo, divide meio a meio, e esses estão tanto fazendo a obra quanto segurando a arma. E diz, os construtores, que precisavam das duas mãos para trabalhar, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Porque a qualquer momento
que o inimigo surgir, nós temos que convocar todo mundo. Nunca perdiam o foco do trabalho, mas não deixavam de estar antenado a respeito de adversidades com as quais tinham que enfrentar. Mas também não deixavam que a adversidade se tornasse fonte de desânimo para que a meta não fosse buscada, perseguida ou alcançada. Quem está entendendo? Nós precisamos desenvolver resiliência. A Bíblia fala muito sobre perseverança na vida cristã. Mesmo quando nós falamos do alvo primário, né, da salvação, a Bíblia fala dessa necessidade de perseverança. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu e você vamos precisar desenvolver essa resiliência e aplicar fé e determinação. A meta será perseguida, o alvo será alcançado. Não importa o que surja durante o caminho, nós vamos ter um posicionamento firme em Deus. Agora, eu percebo que quem é guiado por proposta, ele muda o rumo de acordo com as circunstâncias. Está difícil aqui, agora eu vou para lá. Está difícil lá, agora eu vou para outro lugar ainda, né? Existem pessoas que elas não conseguem, né, apenas seguir o propósito. Você vê que, por exemplo, Gênesis 26 fala que num momento de fome, onde a lógica era Isaac descer para o Egito, um lugar que havia abundância, o Senhor fala com ele: não saia daqui, permaneça nesse lugar. E a Bíblia diz que no tempo da fome Isaac prosperou, porque a prosperidade, quando nós falamos do favor de Deus, ela não vai se manifestar porque você está no lugar certo, estatisticamente. O lugar certo é o lugar do direcionamento de Deus. E quando nós obedecemos, nós vamos ver o favor de Deus. Agora, quando você lê o livro de Ruth, você vê que a família de Elimeleque bate a fome, eles simplesmente se mudam para Moabe. Lá em Moabe foi só desgraça, apesar de não terem lidado com a fome, né? O homem acaba morrendo, os filhos acabam morrendo, mas estavam no melhor lugar para que tudo desse certo. Deixa eu te dizer algo: o melhor lugar para que tudo dê certo é o lugar da vontade de Deus para nós. E aí nós vamos ter combustível para enfrentar qualquer adversidade que surja. Mas eu tenho percebido que a distração não é apenas a adversidade. Alguns, eles são distraídos pelas propostas de outros. Vou voltar no mesmo livro de Neemias, capítulo 6, versos 3 e 4. A Bíblia diz: Sambalate e mais alguém tinha feito alguns convites para Neemias. Vamos conversar. Eram parte dos inimigos que se opunham à restauração dos muros, né? E o tempo todo estão chamando ele para conversa. O texto diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Quem tem foco não se deixa distrair pela proposta de outros, né? Eu lembro que no início do meu ministério, e a gente sempre entendeu com clareza um chamado de Deus para se dedicar não só à igreja local, mas também servir o corpo de Cristo. O Espírito Santo falou comigo: não atenda todo convite que você receber. Não é porque naturalmente uma porta se abriu que isso significa que eu quero que você esteja naquele lugar. Você tem que discernir isso. E eu lembro que depois de um tempo, de alguns anos, o Espírito Santo falou: eu te dei a direção, você não está obedecendo. Eu falei: mas eu não aceito todo convite. Ele falou: você só para de aceitar quando não cabe na agenda. Aí você não está discernindo, você só está impossibilitado de atender. Ele diz: enquanto tem espaço na sua agenda, você deveria buscar discernimento para cada convite que você recebe, né? Às vezes a gente analisa: aquele ali é amigo, é colega, é parceiro, aquele ali está fazendo tudo direitinho, aquele ali tem o mesmo propósito. A questão é: Deus tem isso para mim ou para você? Eu percebi que ao longo do tempo as pessoas que fazem um convite, elas têm algo em mente, o propósito delas. E elas veem que você pode ajudar a cumprir o propósito delas. Mas nem sempre ajudá-las a cumprir o propósito delas é o seu propósito. Então tem pessoas que me chamam para algumas atividades que não cabe dentro daquela lista de prioridades que Deus estabeleceu para mim. E por mais que às vezes a pessoa seja alguém que você gostaria de atender, você vai ter que dizer: olha, não cabe. E tem gente que insiste, e a gente às vezes precisa aprender como Neemias, a continuar insistindo, né? Se o não que eu estou te dando é por conta de um propósito, não importa quantos argumentos você use, do lado de cá nada deve mudar. Senão daqui a pouco eu e você, né, nós estamos literalmente como um Balaão, né? Alguém chama: vem cá abençoar. Não, não vou. Não, mas eu aumento o preço. Eu vou. Qual é o propósito dessa pessoa? Ela não está sendo guiada, né, por um propósito
da parte de Deus, ela está sendo guiada por propostas. E pessoas são guiadas por propostas sempre vão acabar se perdendo. Falando inclusive das propostas, eu quero abrir aqui um outro desdobramento de uma distração, que é a necessidade de agradar os outros. Algumas pessoas, elas têm o dom de dizer não, mas outras pessoas têm a incapacidade de dizer não, porque elas se preocupam demais com o que as pessoas vão achar ou pensar. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo não está dizendo que a gente tem que ser desagradável com todo mundo, não é isso. Mas ele está dizendo que quem primeiro a gente tem que agradar é o Senhor que nos chamou. E às vezes o desejo de agradar alguém pode nos colocar numa rota contrária a agradar a Cristo. Não no sentido, às vezes, de princípio, mas de orientação, né? De clareza de propósito. Então, nós precisamos entrar num lugar, né, de tamanho entendimento da nossa vida estar sendo norteada pelo que Deus dirige, a ponto de não se deixar simplesmente ser dobrado porque alguém botou pressão, né? A gente tem que ter a capacidade de botar a mesma pressão de volta, dizendo, eu estou sendo orientado por um propósito, não há a menor chance de eu negociar o propósito para agradar você, né? Então, se a gente começar a observar, e ao longo de anos, gente, eu já vi muita água passar debaixo da ponte, eu diria que esses são os 3 principais grupos de distrações, né? Gente que não sabe lidar com a diversidade, gente que não sabe lidar com propostas, porque acredito que, né, Deus só se move por meio de boas propostas, e gente que tem essa dificuldade, parece que sempre está na necessidade de agradar alguém. São pessoas que se perdem em relação à questão das metas. Citando mais uma vez Sêneca, o grande pensador, diz, temos pois de determinar qual deva ser o objeto do nosso querer, e a ele nos ater com perseverança. De novo, diferente dos pensadores gregos, a gente não determina sozinho o objeto do nosso querer. A gente discerne-se em Deus, mas depois persevera em buscar, né? A perseverança é uma virtude. Eu acredito que ela tem que ser desenvolvida, né? Eu sempre faço de vez em quando uma piada aqui, dizendo que eu me considero uma pessoa perseverante, determinada, obstinada. Minha mulher às vezes prefere chamar essa virtude de teimosia, né? Porque a perseverança ela tem esse caráter de teimosia, né? A menos que Deus venha me dissuadir de algo, quando eu miro um objetivo, leve o tempo que for, né? Custe o que custar, aquilo precisa ser perseguido, aquilo precisa ser alcançado, né? Uma frase que eu ouvia muito meu pai falar quando era garoto, era o cuidado com o que ele chamava de obras não acabadas. É gente que começa as coisas e não termina, e o pior que isso vai virando um hábito, porque a gente vai treinando. A pessoa começa a ler um livro, não termina, começa a fazer um curso, não termina, começa a fazer uma coisa, não termina. Dificilmente gente que não desenvolve no dia a dia tenacidade para ir até o fim nas pequenas coisas vai conseguir ficar firme quando falamos da meta de uma vida inteira. Mas nós precisamos cuidar com qualquer distração. E agora eu quero passar ao terceiro e último tópico. Lute pelas suas metas. Eu digo suas, porque Deus distribui isso também de forma individual. Não quer dizer que é sua no sentido de você inventar sozinho, mas aquilo que você discerniu que Deus tem para você. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, nessas profecias, você combata o bom combate. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Você recebeu palavras proféticas, Deus sinalizando o que Ele quer fazer na sua vida através de você. Então, firmado no que você ouviu e entende, consegue reconhecer, ter clareza de discernimento que é Deus sinalizando, lute por isso. Quando Ele está dizendo lute por isso, o que Ele quer dizer? Não é porque Deus falou ou prometeu que Ele vai fazer tudo sozinho. Se Deus fizesse tudo sozinho, não precisava nem falar ou prometer. Era só a gente esperar Ele ir fazendo e as coisas aconteceriam por si mesmo. E quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que na vida de muitos dos homens e mulheres de Deus, às vezes nós temos promessas que são feitas muito tempo antes. Eu às vezes tinha dificuldade com isso. Eu dizia, Deus, não dá para prometer mais perto, para a gente não ter aquele problema de ansiedade, né? Eu não sei você, mas sempre fui desses, tudo tem que ser para ontem, com muita dificuldade de esperar. Às vezes eu dizia, por que o Senhor tem que fazer umas promessas tão distantes? Porque Deus não está apenas te mostrando aonde Ele quer te levar,
e está te chamando a cooperar com Ele no processo. Então, eu e você precisamos entender que mesmo quando estamos falando de profecias pessoais, seja no âmbito da vida pessoal, ou pessoais no sentido de um ministério de cada um, né? Nós precisamos entender que Deus, ao sinalizar antes, está nos chamando a cooperar com Ele. Então, se a gente tem uma direção de que Deus vai nos levar para um lugar específico, a gente tem que se preparar para isso. Eu lembro de um camarada, né? Eu não tinha ainda 20 anos de idade. E a gente conversando, ele ficou impressionado com o tempo que eu gastava estudando a Bíblia, não só a Bíblia, outros materiais de consulta e referência. Ele falou, por que você gasta tanto tempo nisso? Eu falei, porque Deus me chamou para pregar a palavra. Ele falou, eu tenho o mesmo chamado, mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Até hoje ele nunca saiu do lugar, não fez diferença nenhuma por reino de Deus, né? Porque não existe esse negócio, Deus chamou, vai capacitar, vai fazer a parte dele, mas não vai fazer a sua. Então tem coisas que me chamam a atenção e não estão na Bíblia à toa. Por exemplo, José recebe Deus um sonho, literalmente um sonho profético, mas não é algo só que o faria sonhar com o que seria alcançado. Deus deu mesmo um sonho literal, de que ele um dia estaria numa posição de governo, inclusive de autoridade sobre sua família. Ele entende, Deus está me chamando para liderar, para governar. Aí você olha a trajetória de José, tem que lidar com adversidades, porque todo mundo que é chamado por Deus vai ter que lidar com adversidades. Seus irmãos o vendem como escravo para o Egito. Quando chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que José se tornou o chefe dos escravos. É preso injustamente, na prisão se torna chefe dos presos. Porque onde ele está passando, ele olha para cada circunstância, mesmo que as mais difíceis, dizendo, isso é uma oportunidade para eu me preparar para o lugar do meu chamado. Um dia eu vou liderar, vamos começar liderando escravo, né? Vamos liderar preso. Por onde passar, vamos exercitar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino, gente. E tem pessoas que às vezes não entendem que o chamado de Deus, ele envolve talvez mais tempo na preparação do que só na execução. Aos 40 anos de idade, Moisés entende e discerne que Deus o chamou para libertar Israel. Tenta fazer do seu jeito, antes da hora, não funcionou nada. 40 anos depois, aos 80, Deus aparece para ele na sarça e diz, bora libertar o povo? A hora que Moisés já não está mais empolgado, né? Na hora que ele está meio que dizendo, agora o sonho morreu, agora eu não quero mais. E a gente percebe que durante todo aquele tempo, Deus precisava fazer muita coisa no próprio Moisés, o próprio José. Chega no Egito, ele está implorando para o copeiro a quem está interpretando o sonho, você vai estar diante do faraó, homem de influência, intercede por mim, me tira daqui, né? Agora, se saísse naquele momento machucado do jeito que estava e encontrar seus irmãos numa posição de autoridade, você acha que José ia servi-los? José ia se vingar. Então eu e você precisamos entender que há um trabalho de Deus, e esse trabalho envolve não só a construção de algumas coisas importantes, mas a desconstrução de outras, e nós temos que cooperar com Deus no processo. Então lutar por essas promessas envolve muita coisa, é crer com Deus, é orar por isso, né? É não perder o foco ao longo do processo, mas também procurar de todas as formas se preparar para isso. Então lute por aquilo que Deus estabeleceu como alvo, como meta para você. O último domingo que eu preguei, antes da série que foi trazida aqui dos sonhos, que eu falei de correr para o alvo, meu texto principal foi 1 Coríntios 9, de 24 a 27, que eu vou ler aqui. Paulo diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Agora o que ele diz, assim corro também eu, não sem meta. A gente persegue meta, a gente persegue alvo. Mas ele diz, assim luto, não como discernindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo diz, no estádio todo mundo corre, irmão só leva o prêmio, está dizendo que estão competindo entre eles. Mas quando ele fala da gente nessa competição, nós não estamos competindo uns com os outros, porque nós queremos que todo mundo cruze a linha de chegada. E aí Paulo muda a analogia da corrida para a luta, né? E aqui ele não está falando da luta greco-romana, está falando do que foi, né, a competição precursora do que hoje é a modalidade do boxe, do pugilismo. Ele está dizendo assim, luto eu não dando golpes do ar, mas ele diz, eu esmurro meu corpo. Algo que eu tenho aprendido, enquanto estamos perseguindo metas, nós vamos ter que lutar com a nossa carnalidade, porque parte da distração que
que o diabo vai tentar trazer. Não são só adversidades, mas atalhos, desvios, a tentativa de nos fazer corromper e ceder ao pecado. Então você percebe que isso aconteceu com José. Enquanto ele está lá, começando a se preparar, né? Ainda na fase número 1, lá no Egito, como escravo, e agora é chefe dos escravos. A mulher de Potifar começa a estar em cima dele todo dia. Ele não diz para ela: dona, a senhora não é meu tipo. Ele diz para ela: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele disse: a senhora acha que eu vou aprontar com Deus, porque a senhora é atraente, a senhora está muito enganada. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo, eu não vou deixar essa carne entrar no controle. Ele diz para que depois de ter pregado a outro, você não venha a ser desqualificado, né? Paulo está dizendo: o que adianta eu apresentar a verdade, daqui a pouco eu mesmo ser incoerente na verdade que eu tinha que estar praticando como exemplo. Então nessa luta, querido, a gente não luta apenas orando, a gente não luta apenas crendo, a gente não luta apenas suportando a adversidade, a gente não luta apenas se preparando, mas a gente luta mantendo a carne sob rédea curta. Algo que eu aprendi na adolescência: a carne não converte, tem que ir para a cruz todo dia, tem que ser massacrada a miserável da carne, porque senão ela vai nos tirar do cumprimento do plano e do propósito de Deus. Quem está entendendo? Gerhard Boehme diz: quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos seus planos, né? Eu e você precisamos entender isso quando as adversidades surgirem, né? O que nós temos são desafios que vão nos preparar, que vão nos tornar melhores para um dia cumprir plenamente aquilo que Deus tem para nós. Davi diz, antes de encarar o Golias: eu estou treinando faz tempo, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. E eu costumo dizer às pessoas: antes de derrubar gigante em público, você vai ter que derrubar muito urso e leão no secreto. Você vai ter que ter outras vitórias lá no secreto antes de começar a vencer em público. E parte dessa luta, parte dessas vitórias, né, não são apenas contra inimigos externos. Nós precisamos aprender a manter essa carne massacrada. E eu quero encorajar você: persiga as metas e os alvos, né? Entenda, o alvo primário está lá e tem que ser visto como primário. Eu vejo gente que, em nome de eu preciso ser feliz, ele está jogando fora uma alegria eterna toda por causa de um subalvo, que no fim das contas ele não vai alcançar coisa nenhuma. Mas mantendo os olhos no alvo primário, Jesus como autor e consumador na nossa fé, nós também precisamos entender que há algumas metas que talvez vão vir no âmbito pessoal, quer seja a vida pessoal ou ministerial. Nós vamos ter que cuidar com as distrações, vamos ter que lutar por isso tudo. Mas eu queria encerrar de uma forma prática, tentando te sugerir algumas coisas, né? A primeira delas: comece escrevendo aquilo que você já sabe que Deus tem para a sua vida. A gente nunca sabe tudo. Deus diz para Abraão: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Traduzindo: enquanto você está indo, eu vou mostrando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4,18. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tinha coisa que lá, enquanto solteiro, eu entendia o resultado final, onde ia chegar, mas não entendia processos. E muitas vezes as etapas, elas vão sendo reveladas ao longo da caminhada. Mas aquilo que nós já temos, né, de clareza agora, precisa ser sinalizado. Eu uso a expressão escrever, né? Mas eu sempre tentei me manter consciente disso de diversas formas, seja escrevendo, seja compartilhando com aqueles que são mais próximos, né? Porque a gente precisa ter um senso de direção. Agora, siga também orando por aqueles desdobramentos ou alvos que você ainda não conhece, né? O tempo todo: Senhor, que seja feita não a minha, mas seja feita a sua vontade, que haja revelação. Senhor, estou aqui mirando, né, a Ásia, como Paulo. Daqui a pouco o Espírito de Jesus vai dizer: né, não. E esse não significa que é um não eterno, você nunca vá para a Ásia. Paulo acabou indo no futuro, mas no mínimo não é agora, não é a hora, né? Agora, manter os alvos visíveis, né? Visíveis, seja na clareza de pensamento, de mente, ou às vezes diante dos seus olhos mesmo. A Bíblia nos mostra Jacó riscando umas varas. Aquilo era muito mais para a fé dele, né, do que necessariamente algo que iria alterar a composição fisiológica do rebanho que estava procriando. Ele fez um acordo com Labão e estava aplicando fé naquilo que Deus iria fazer. E nós precisamos, né, também desenvolver a resiliência. Seja
persistente, seja perseverante, como um Caleb, dizendo, não importa o tempo que passou, eu vou continuar crendo, eu vou continuar esperando, eu vou continuar disposto a lutar, a perseguir, né? Nós precisamos desenvolver isso. Thomas Edison, aliás, não sei se você sabe, que a criação da lâmpada eletrônica que nós temos hoje, ela levou cerca de 1000 tentativas. Houve muito erro, muito, né? Mas em vez de haver frustração, você tinha uma pessoa resiliente. Thomas Edison disse, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, né? Então, quando eu chamo a perseverança de teimosia, eu acho que cabe bem aqui. Se Deus sinalizou, eu vou perseguir teimosamente, obstinadamente, até alcançar aquilo que Deus tem. Nesse início de ano, minha oração é que suas resoluções de ano novo sejam mais do que aqueles 2 tópicos que todo ano encabeça a lista de todo mundo: emagrecer e sair do vermelho. Que Deus te ajude em relação a isso também. Mas que a gente possa estar perseguindo alvos claros, que dizem respeito não só ao grande alvo da vida cristã, e a gente não se distrai com ele, mas aquilo que Deus tem chamado cada um de nós a fazer, né? A minha oração é que você, a semelhança de Paulo, imitando Paulo como quem imita Jesus. A Bíblia fala que no momento que Jesus está indo a Jerusalém, passa por Samaria, a Bíblia diz, perceberam pela resolução do seu semblante que ele ia para Jerusalém. Eu fico me perguntando, como alguém pode perceber na linguagem corporal para onde alguém está indo? Tem que ser a encarnação de muita determinação, né? Agora, de alguma forma, que eu e você possamos, né, abraçar isso e ser não só imitadores de Paulo como perseguidor de alvo, mas Paulo era um imitador de Jesus e dizer, me imitem como eu imito Cristo. Que eu e você também possamos ser perseguidores de alvos, para não correr o risco de chegar a lugar nenhum, ou de acreditar que onde chegar tá bom. Que nós possamos confiar em Deus, mas também cooperar com Deus para viver o melhor que Ele tem, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por aqueles que nos acompanham online, ao vivo ou de forma gravada posteriormente. Eu oro que o Teu Espírito traga clareza, que haja discernimento, que haja tempo gasto diante do Senhor, buscando e ouvindo a Tua voz. Nós oramos que, além de toda a clareza de direcionamento genérico já nos apresentada por meio da Tua palavra, que cada um deles possa também, ó Deus, entender, discernir e buscar aquilo que é o Teu plano personalizado. Nós queremos ser perseguidores de alvos, gente que coopera com o Senhor, gente que não perde o foco, gente que não se desvia, gente que conserva-se firme, buscando, né, aquilo que entende ser não apenas um alvo pessoal, mas um alvo apresentado pelo Senhor. Que a semelhança de Paulo, possamos dizer, assim corro eu, não sem metas. Que possamos correr perseguindo essas metas e alcançá-las, não só para a glória do Teu nome, mas também para a inspiração de muitos outros à nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.